Chamado à adoração. Batam palmas de alegria todos os povos, cantem louvores a Deus em voz alta. Pois o Senhor, o Altíssimo, deve ser temido, Ele é o grande Rei que governa o mundo inteiro. Deus nos fez vencer os outros povos, Ele nos fez governar as nações. Ele escolheu para nós a terra onde vivemos, terra que é o orgulho do seu povo, a quem Ele ama. Deus vai subindo para o seu trono. Enquanto ele sobe, há gritos de alegria e sons de trombeta. Cantem louvores a Deus, cantem louvores ao nosso Rei. Louvem a Deus com canções, pois ele é o Rei do mundo inteiro. Deus está sentado no seu santo trono, Ele reina sobre as nações. Os que governam os povos se reúnem com o povo do Deus de Abraão, pois todo poder neste mundo pertence a Deus. Ele domina tudo.
Convite à confissão. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserve em mim o desejo de ser obediente. Ouçamos as boas novas. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou vocês da lei do pecado e da morte. Em Cristo estamos perdoados. Amém. Louvor e gratidão. Porque estamos livres do pecado e da morte, porque estamos livres para viver para Deus, louvemos ao seu nome excelso. Rende graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rende graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia Dura para sempre. rende graças ao Senhor.
sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia Dura para sempre. rendei graças ao Senhor, rendei graças ao Senhor, rendei graças ao Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és Altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e tudo céu, e neles só toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo céu, e neles só toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Oração por iluminação. Todos. Querido Pai, nesse momento de reflexão nas Escrituras Sagradas, suplicamos a iluminação e assistência do Teu Espírito Santo. Dá-nos uma disposição tal que sejamos edificados por Ti em Tua palavra.
Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Leitura do Antigo Testamento. O Senhor Deus é Rei. Está vestido de majestade e coberto de poder. A terra está firme no seu lugar e não pode ser abalada. Ó Senhor, o teu trono está firme desde o princípio. Tu sempre exististe. Ó Senhor Deus, o mar profundo levanta a sua voz, o mar ergue a sua voz e ruge. O Senhor reina no céu com poder. A sua força é maior do que a fúria do oceano e mais poderosa do que as ondas do mar. As tuas leis, ó Senhor, merecem confiança, e o teu templo é santo para sempre. Leitura do Novo Testamento. Disse Jesus: Enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Então, Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as Escrituras Sagradas e disse: O que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar. E que, em nome dele, a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas, e eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu. Mas esperem aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre vocês. Então Jesus os levou para fora da cidade, até o povoado de Betânia. Ali levantou as mãos e os abençoou. Enquanto os estava abençoando, Jesus se afastou deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram e voltaram para Jerusalém cheios de alegria. E passavam o tempo todo no pátio do templo, louvando a Deus. Busca
O texto da nossa meditação desta semana traz a narração a respeito da ascensão de Jesus, e esse domingo, embora não seja exatamente a data que completa 40 dias da celebração da Páscoa, é normalmente entendido como sendo o domingo da ascensão do Senhor. Essa celebração da ascensão do Senhor pode ser encontrada em vários textos, e entre eles esse texto que nós escolhemos para a nossa meditação de hoje, que se encontra em Atos capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 11. Um detalhe importante para entendermos o conteúdo desse texto é que Lucas escreve o seu evangelho com o objetivo de narrar as coisas que Jesus teria ensinado, e depois de escrever o evangelho, ele escreve o livro de Atos, também como o evangelho endereçado a Teófilo, com o objetivo de mostrar aquilo que deu sequência, ou como a igreja foi se formando a partir do evangelho proclamado por Jesus, e posteriormente como a igreja se difundiu para todos os lugares a ponto do evangelho ser levado a todo tipo de cultura. Portanto, o texto que temos nesta semana começa com a narração feita por Lucas, dizendo a Teófilo que ele já tinha escrito esse evangelho anteriormente e que agora ele estava iniciando o seu novo livro a partir da ascensão de Jesus. Uma coisa fundamental nesse início do capítulo, os primeiros 5 versículos, é a afirmação que encontramos no versículo 3. Eu vou reler o texto para poder comentar com os irmãos. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras durante 40 dias, provando sem deixar dúvida nenhuma que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Aqui as duas referências são importantes. Primeiro, ao fato de Jesus ter permanecido 40 dias entre os seus discípulos, entre aqueles que tinham recebido a sua mensagem enquanto ele ainda estava no seu ministério como ser humano antes de ascender ao céu, e também a afirmação, não menos importante, de que Jesus conversava com eles a respeito do reino de Deus. E isso é importante por uma razão simples. Porque Jesus vai falar com eles sobre o reino de Deus? Porque é esse reino que foi proclamado por Jesus no Evangelho, que precisa ser proclamado também pelos seus apóstolos, pelos discípulos, para aqueles que ainda não ouviram essa mensagem. Não é outro evangelho, não é outra mensagem, mas é a mesma proclamada por Jesus Cristo. E isso nos traz a informação de que a missão que a igreja vai receber nesse texto, do próprio Jesus Cristo, não é diferente daquela que foi levada a cabo pelo próprio Jesus Cristo, que foi a proclamação da mensagem do Evangelho do Reino. Versículo 4 diz que um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu então a ordem seguinte: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois de fato, João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Essa referência vai se concretizar no capítulo 2 de Atos, quando os seus apóstolos recebem o Espírito Santo e agora são portadores da mensagem do reino de Deus, motivados, incentivados e também dirigidos pelo próprio Espírito Santo. Essa promessa que Jesus tinha feito no Evangelho, de que eles receberiam o Espírito Santo, é o cumprimento da afirmação do próprio Jesus, quando ele disse: eu estarei com vocês
o tempo todo até a consumação dos séculos, por meio da presença do Espírito Santo. Portanto, essa concretização no capítulo 2 traz uma informação muito interessante, que é o fato da mensagem do Evangelho ser anunciada de uma forma que as pessoas entendessem nos seus próprios idiomas, na sua própria língua. E aqui, mais do que a importância do falar em línguas ou de uma manifestação espetacular do Espírito, fazendo com que as pessoas entendessem no seu próprio idioma, especificamente no caso do livro de Atos, o objetivo de Lucas é demonstrar que, com a ação do Espírito Santo na vida daqueles que creem, o Evangelho se torna acessível a toda língua, a toda nação, a todos os povos e, portanto, não há barreiras para a proclamação da mensagem do Evangelho. Ela é universal, ela pode alcançar a todas as pessoas e ela pode transformar a vida das pessoas, independente de qual seja a sua cultura, de qual seja o seu idioma. Dos versículos 6 até o versículo 8, nós vamos encontrar a inserção de Lucas do questionamento dos apóstolos que estavam reunidos com Jesus e que perguntam se finalmente Jesus ia devolver o reino de Deus para o povo de Israel. Essa pergunta demonstra uma falta de compreensão, mesmo sendo num momento em que eles tinham acompanhado Jesus durante todo o seu ministério, tinham visto a sua morte e a sua ressurreição, mas ainda estão com aquela mentalidade de que o que Jesus veio fazer como Messias, no final das contas, era restituir a glória do reino do povo de Israel. E aí então Jesus vai corrigi-los, demonstrando que não foi esse o seu objetivo, que o seu ministério não foi desenvolvido para trazer glória ao reino de Israel, ao povo de Israel. Pelo contrário, a expressão de Jesus demonstra, na sua resposta ao questionamento dos apóstolos, no versículo 7, quando ele diz: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Isso não é algo da alçada do próprio Jesus Cristo, é algo da alçada de Deus Pai. E mesmo assim, ele vai deixar claro que, assim como ele não veio para resgatar o poder do povo de Israel, que era a expectativa messiânica mais comum dos judeus, ele também deixa claro que ele veio para trazer a mensagem do reino e para trazer essa mensagem do reino de maneira que os seus seguidores se tornassem os proclamadores desta mesma mensagem. Por isso, a expressão do versículo 8 que diz: quando o Espírito Santo descer sobre vocês, é o que Jesus diz aos seus apóstolos, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Um detalhe importante na expressão de Jesus aos seus apóstolos diz respeito ao fato dele dizer que eles seriam suas testemunhas. Nós temos aqui uma perspectiva própria e que não vai se repetir na história da igreja, que é a presença daquele grupo que de fato foi testemunha ocular, testemunha presencial daquilo que Jesus fez, proclamou e das coisas que ele realizou no seu ministério entre a humanidade. Mas essa ideia de ser testemunha de Jesus traz embutida a perspectiva de serem aqueles que revelam o que presenciaram. E, portanto, nesse sentido, os apóstolos foram os que tiveram um privilégio maior de presenciar os fatos e a ação de Jesus e agora estariam habilitados, por causa da presença do Espírito Santo, a anunciar essas coisas como testemunhas. Não só porque viram, não só porque ouviram, não só porque estavam presentes juntos
com Jesus no momento dos fatos acontecerem, mas porque eram agora capacitados pela presença do Espírito Santo, que é o próprio Jesus com o seu povo, com os seus seguidores. E essa promessa de Jesus de que eles receberiam poder para ser testemunhas é bastante importante para a sequência do livro de Atos e também para a própria igreja, porque todos aqueles que creram em Jesus após esse período, ou seja, aqueles que conheceram a mensagem do Evangelho e se transformaram em seus seguidores, agora não são mais como aqueles primeiros apóstolos que presenciaram e que vivenciaram junto de Jesus os fatos como eles aconteceram, mas são capacitados para serem testemunhas de Jesus Cristo por causa da presença do Espírito Santo, que é, na prática, Jesus conosco, o Emanuel. Portanto, a igreja hoje é qualificada para dar testemunho da mensagem do Evangelho, justamente pelo fato dela ter recebido o Espírito Santo. Por isso, nós vamos encontrar nas palavras do apóstolo Paulo a afirmação de que nós devemos nos encher do Espírito Santo. Isso significa, é preciso caminharmos com Jesus Cristo, e isso se torna realidade e só é possível quando nós recebemos o Espírito Santo e andamos nele, orientados por ele, conduzidos por ele, guiados por ele, de maneira que nós sejamos capacitados por sua presença para sermos testemunhas fiéis daquilo que Jesus fez e daquilo que Jesus fez na nossa vida e que pode servir como mensagem para aqueles que ainda não conhecem a Jesus. A perspectiva, portanto, apresentada por Jesus Cristo para os seus apóstolos, nesse momento de separação, nesse momento em que ele está ascendendo aos céus, mostra que o seu objetivo era demonstrar aos seus seguidores que eles tinham que revelar o relacionamento com uma pessoa. A relação dos apóstolos, dos discípulos e de toda a igreja que vem depois, historicamente, é sempre a relação de pessoas com uma pessoa, Jesus Cristo. Por isso que o Espírito Santo revela a Jesus. Por isso que o próprio Jesus havia dito que quando ele voltasse para o Pai, ele mandaria ou ele deixaria o Espírito Santo para que ele lembrasse os seus seguidores de tudo aquilo que ele ensinou. Portanto, a relação que cada um que segue a Jesus Cristo tem com Deus é uma relação com uma pessoa, com Jesus Cristo. E isso se dá por meio da presença do Espírito Santo no meio daqueles que creem e que seguem o exemplo de Jesus. Esta semana eu li uma reportagem que trazia a informação estatística do crescimento dos evangélicos no Brasil. E a reportagem dizia que a cada ano, nos últimos anos, a cada ano, cerca de 14 mil novas igrejas evangélicas são abertas por ano no nosso país. Quando você olha para esse fato, você pode pensar, então aquela promessa de Jesus de que seriam testemunhas está funcionando. Muitas igrejas estão sendo criadas. O Evangelho está sendo proclamado por toda essa gente que se reúne nessas novas igrejas, além das que já existiam antes. Quando você olha para a sociedade brasileira, não é preciso pensar muito e nem analisar muito para perceber que o fato de haver uma quantidade muito grande de novas igrejas não tem produzido na sociedade grandes mudanças, nem éticas e nem sequer religiosas. O fato de haver novas comunidades religiosas, o fato de haver grupos que se reúnem e que se identificam como evangélicos, não tem produzido efeito nessa sociedade brasileira como poderia, e isso demonstra que o grande problema não é, portanto, a quantidade de igrejas. O grande problema
é a falta de compromisso com a pessoa Jesus Cristo. E por que eu digo isso? E por que eu faço essa afirmação de maneira tão categórica? Porque quando as pessoas se comprometem realmente com Jesus e se relacionam com Jesus como uma pessoa, e seguem o seu exemplo e adotam os valores que ele proclamou em todo o seu ministério e que agora ele dá como missão para os seus seguidores, naturalmente essa igreja, esse grupo, essa associação religiosa vai expressar valores que vão impactar a sociedade. Não é possível haver compromisso com Jesus Cristo e continuar neutro, passivo, sem influenciar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Isso vai acontecer de maneira muito clara durante todo o livro de Atos. A presença da igreja é notada, as pessoas percebem e sabem que aquelas pessoas que estão ali se identificando como seguidoras de Jesus são diferentes e agem de maneira diferente e agem de maneira a demonstrar valores que eles não estavam acostumados e a apresentar valores que aprenderam com Jesus Cristo, a ponto deles serem chamados de os do caminho. E, portanto, aqueles que são apresentados em Atos e são apresentados também por um historiador como veja como eles se amam, são aqueles que são diferenciados porque amam um ao outro, o que é o grande diferencial da igreja em relação a qualquer outro tipo de agrupamento religioso. Quando isso acontece, então nós temos um impacto muito grande na vida das pessoas e na vida da sociedade. E isso, obviamente, deve nos levar a questionar como tem sido a vida da igreja no lugar em que Cristo a colocou. Como tem sido a vida de cada um de nós que somos comprometidos com esse Jesus, de seguir o seu exemplo, de ser guiado pelo seu Espírito, como é que nós estamos agindo como aqueles que apresentam a Jesus Cristo por meio da sua prática, por meio das suas ações. Quando nós não impactamos em nada a vida das pessoas como igreja, quando as pessoas olham para a igreja e não percebem nada de diferente dela em relação a qualquer outro grupo, então nós estamos falhando na nossa parceria de missão com Deus, de revelarmos a Jesus Cristo, que é o seu Filho e que é o Salvador da humanidade. Fossem essas novas igrejas comprometidas com Jesus em conhecer e seguir o exemplo da pessoa Jesus Cristo, como são com os seus líderes, com os donos dessas igrejas, que hoje proliferam de maneira muito rápida no Brasil, e então nós teríamos um impacto na sociedade muito maior do que o que nós temos visto no chamado meio evangélico. Portanto, Jesus precisa ser proclamado, esta é a parte da missão da igreja, em parceria com a missão de Deus, mas é preciso que nós tenhamos essa consciência de que, como parceiros de Deus, nós precisamos proclamar a mensagem de uma pessoa, e de uma pessoa a quem nós conhecemos, com quem nós convivemos, com quem nós andamos. Por isso, o testemunho a respeito de Jesus não pode ser confundido com técnicas de marketing, não pode ser confundido com estratégias de divulgação a respeito de uma pessoa que é tão fantástica, tão maravilhosa, que é filho de Deus, mas pelo contrário, é apenas e tão somente o testemunho daquilo que nós vivemos, daquilo que nós fazemos quando caminhamos junto com Jesus. Se nós temos muita dificuldade para falar a respeito de Jesus, para dar testemunho daquilo que ele fez em nossa vida, de duas, uma: ou nós não o conhecemos, e portanto não podemos falar de quem não conhecemos de fato, seria um contrassenso nós falarmos a respeito de uma pessoa desconhecida, ou se nós o conhecemos, nós não caminhamos com ele.
Não temos nada para dizer a respeito dele, porque só conhecemos de ouvir falar. Conhecemos o que se falou a respeito dele. Conhecemos o que o Evangelho fala a respeito dele, mas não caminhamos com ele. E se não caminhamos com ele, não temos nada para dizer a respeito dele. E se não temos nada para dizer a respeito dele, não seremos testemunhas, nem, como diz o texto, nem em Jerusalém, nem na Judéia, nem nos confins do mundo, que é o lugar onde nós estamos. Estamos nos confins do mundo. Não estamos lá na região de Israel, estamos na América Latina, estamos no Brasil e somos chamados, como aqueles primeiros apóstolos, a sermos testemunhas desse Jesus a quem devemos conhecer e com quem devemos caminhar. Não estamos sós, recebemos do próprio Jesus a promessa que já foi cumprida de recebermos o Espírito Santo, que nos capacita para darmos testemunho a respeito dele, Jesus Cristo. Só somos capazes de ser testemunhas quando realmente caminhamos com Jesus Cristo, com a presença do Espírito em nossa vida, nos dirigindo, nos encaminhando, nos guiando, fazendo com que a nossa vida seja pautada pelos valores ensinados por Jesus no seu Evangelho. A nossa comunidade recebe força no Espírito de Deus quando se reúne para o culto, ainda que seja à distância, como é o caso dos nossos dias, quando ora em conjunto, quando louva o Senhor, quando ouve a sua palavra e quando recebe o sacramento. Nós recebemos a força do Espírito de Deus quando agimos como igreja. Que nós possamos, irmãos, como comunidade daqueles que seguem a Jesus Cristo, continuar essa caminhada junto dele. Que nós, como comunidade, possamos crescer, possamos manter a nossa comunhão com ele, para que sejamos testemunhas em todos os lugares e, sobretudo, onde Deus nos colocou, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa comunidade, na nossa cidade. Que Deus possa abençoar a todos os irmãos. Amém. Espírito, encha minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, encha minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, encha minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, encha minha vida,
pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Recebei a bênção. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. E que o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Trindade augusta, excelsa, una e santíssima, esteja com todos vós, hoje e para todo sempre. Amém.